Então vamos lá, gente. Vamos começar, vamos conversar. Eu quero. Oi, Isabel, seja bem-vinda, boa noite. É, Estamos fazendo essa live então, né? Eu não costumo fazer muitas lives por aqui, mas estamos fazendo porque ah, foi um assunto, né, que a gente debateu nos stories lá sobre autoestima, e aí os números me preocuparam bastante, não só um pouco. Oi, Graça, boa noite, seja bem-vinda. Ah, os números, né, das enquetes, eu vou falar para vocês aqui, eu fiz uma colinha porque eu não ia lembrar, né? Mas os números me preocuparam e aí eu resolvi sugerir uma live onde todo mundo topou e ficou marcado então para hoje. A gente vai falar um pouquinho mais então sobre autoestima, que é esse assunto tão é tão importante, mas que as pessoas ainda confundem muito, né? As pessoas confundem muito autoestima com boa aparência, com estar bem vestido, com estar com, sei lá, maquiado, perfumado, com a roupa da moda. E na verdade, a autoestima não é nada disso, né? A autoestima, isso ajuda, claro, o autocuidado, você estar com o cabelo bem arrumado, uma maquiagem bem feita, com uma roupa bem alinhada, perfumado, né? Enfim, uma autoimagem boa ajuda na sua autoestima, mas autoestima não é autoimagem. As pessoas confundem bastante. E é isso que a gente vai tentar esclarecer um pouquinho para vocês hoje, tá? E uma pergunta que as pessoas me fazem muito, mas muito assim mesmo, é qual que é a diferença entre autoestima e amor próprio? Porque tem muita gente que fala de autoestima e fala de amor próprio, como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa, tá? Eles caminham juntos, eles estão ali abraçadinhos, um sem o outro não funciona. Mas a autoestima é o gostar de você, né? Né, já o nome já diz, autoestima, eu me estimo, autoestima é gostar de você. E o amor próprio é cuidar de você. Né? Então é simples, guardem isso aí na cabecinha de vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Autoestima, gostar de si mesmo. Amor próprio, cuidar de si mesmo. E quando a gente gosta da gente, obviamente a gente cuida. E quando a gente cuida, é porque a gente gosta. Então, esses são os conceitos diferentes, mas que estão muito juntos de autoestima e amor próprio. Depois eu não consigo colocar aqui na tela para vocês agora, mas depois eu deixo escrito na live, vou tentar deixar salva e deixo, né, escritinho para vocês ali na legenda do vídeo para vocês. Então, autoestima é a estima, é o gostar de você. Amor próprio é o cuidar de você. E eles precisam andar sempre muito juntinhos para funcionar bem, tá bom? Então vamos falar sobre os tópicos que eu botei na enquete lá. Um dos tópicos da enquete que eu fiz nos stories foi: você já esteve em um relacionamento amoroso e sentiu que você nunca era suficiente porque achava que seu parceiro era demais para você? 58% das pessoas responderam que sim. Esse aqui deu bastante equilibrado, 58 a 42%. Então, é uma coisa assim, ainda precisa melhorar, porque ainda são 58%, né, das pessoas que responderam que se sentiram diminuídas diante, né, do parceiro. É bastante coisa, mas ainda assim, acho que foi um dos menores percentuais que deu. Então, independente de quem esteja do seu lado, vocês têm que procurar, né, estarem do lado de pessoas que te valorizam. Essa é a primeira coisa, tá? A primeira coisa é para você ter e para você preservar a tua autoestima e a tua saúde mental, que a gente vai falar sobre isso também, o quanto que a autoestima ela influencia na nossa saúde mental, é você ter do teu lado pessoas que te admiram, que te respeitam e que principalmente que não te diminuem, né? Que você não precise se encolher para caber no mundo do lado daquela pessoa. Isso é muito importante, tá, gente? Então, essa pergunta, 58%, a gente passa ela porque essa foi o menor percentual. Um percentual que deu muito alto: você se cobra demais em tudo que faz e mesmo fazendo o seu melhor, parece que nunca está bom e que não é o suficiente. 79% das pessoas que responderam sim para essa pergunta. E isso é uma coisa muito preocupante. Por quê? Porque quando a gente se cobra demais, quando a gente é crítico demais com a gente mesmo, é porque a gente não está
estimando a gente, é porque a gente não tá cuidando da gente, a gente tem uma autocobrança muito grande, é a falta de merecimento. Às vezes a gente acha que a gente não merece aquilo e por isso a gente se cobra tanto, né? Então, é uma coisa para se olhar. Por que que você acha que você não merece? Por que que você acha que você precisa entregar sempre mais e mais e mais e mais? Isso é uma crença que tá tá aí na tua cabecinha, provavelmente desde quando você era criança. Então procura lembrar lá da tua infância o que que você ouvia que te fazia se diminuir, que te fazia se sentir menos, que te fazia se sentir não merecedor daquilo que você tinha, tá bom? Vamos para a próxima. Já demorou dias para tomar uma decisão porque pensa demais ou porque acha que não era capaz de tomar a decisão certa? Também 71% das pessoas responderam que sim, essa resposta. Isso aqui é insegurança, né? É um dos pontos principais da pessoa que não tem autoestima. Ela é muito insegura. Por quê? Porque ela tem medo de errar. Porque se ela errar, ela vai desagradar as pessoas que estão em volta dela. E se ela desagradar as pessoas que estão em volta dela, ela corre o risco de perder essas pessoas. Então, por isso, tanto medo de errar. E eu digo para vocês, gente, não tenham. Boa noite, Fernanda. Boa noite, seja bem-vinda, bem-vinda. E boa noite para todos que são do Rio de Janeiro e não também, que chegaram depois que eu não dei boa noite. Todos bem-vindos. Perdi a minha linha de raciocínio aqui. Eu não posso ficar lendo o chat, gente, que eu me perco. Voltando, centrou aqui insegurança. Então, quando a gente tenta agradar demais as pessoas, a gente se perde da gente. Então, claro, a gente precisa respeitar, a gente precisa ter o nosso espaço, né? Ter o nosso limite, a nossa liberdade termina onde começa a do outro, porém, a liberdade do outro também termina onde começa a sua. Então, pensa nisso, foca nisso, sabe? Trabalha essa sua insegurança com isso. Errar faz parte da vida, ninguém acerta 100% das vezes. O que você precisa fazer é sempre procurar tirar uma lição de cada erro, para que no próximo você não repita. Mas o erro, ele é humano e ele é constante. Ninguém é perfeito. A gente sempre vai errar e tá tudo bem. A gente erra, a gente aprende com o erro e a gente segue a vida. E não é por causa do medo de errar que você vai deixar de tomar uma decisão, tá? Então, às vezes, a gente para a nossa vida, a gente paralisa projetos, planos, às vezes uma viagem, às vezes uma troca de carreira, às vezes uma mudança de casa, de cidade, até de relacionamento mesmo, por conta da insegurança, a gente não faz, permanece infeliz num lugar onde só está fazendo mal pra gente. Então, trabalhar a insegurança parte disso, de você olhar em volta e perceber por que que você tá com tanto medo de dar aquele passo. Por que que a insegurança é tão grande para você? Né? Se pergunta isso e conforme as respostas vão vindo, você vai ver que a insegurança vai indo embora, porque você vai trabalhando isso. Combinado? Próxima questão da nossa enquete era: já deixou de ir a algum lugar por se importar com a opinião dos outros? Gente, isso aconteceu demais comigo. E 79% das pessoas que responderam à enquete também disseram que sim, que já deixaram de ir a lugares por não se importar com a opinião dos outros. Isso é péssimo, tá? Então eu posso dizer, vou usar esse exemplo, posso dar esse exemplo da minha pessoa, porque eu sofri muito com isso. Eu já cheguei a ir embora de lugares porque eu achava que as pessoas estavam me olhando de um jeito diferente, porque eu estava diferente, porque estava todo mundo bem vestido, só eu estava mal vestida, porque estava todo mundo do jeito X e eu estava do jeito Y, ou porque todo mundo falava de um jeito e eu falava de outro. Então, eu já sofri muito, gente, mas sofri demais com autoestima. E o meu processo de autoconhecimento, ele só começou quando eu me dei conta disso, de que eu estava vivendo num mundo que era que eu não cabia. Na verdade, eu estava ali encolhida, espremida dentro de uma caixinha de sapato de criança. Não era nenhuma caixinha de sapato de adulto, era uma caixinha de sapato de criança onde eu não cabia. Eu precisava de mais espaço, né? E aí foi aí que eu me dei conta de que aquilo não servia mais para mim.
de que eu precisava dar o meu grito de liberdade. Então foi aí que eu comecei o meu processo trabalhando a minha autoestima. E como que eu descobri isso? Infelizmente, eu só descobri na dor. Né? Então é muito bom quando a gente descobre as coisas no amor, que a gente consegue se olhar e enxergar e não precisa sofrer. Eu precisei sofrer para descobrir. Então eu descobri na dor e numa dor muito profunda assim mesmo. Então eu fui procurar ajuda e eu, né, comecei a fazer terapia e em paralelo com a terapia, eu comecei a estudar muito. Então, assim, esse meu processo já venho nele há uns 10, quase 10 anos já tá beirando os 9 para 10 anos aí que eu comecei esse meu processo. Então, gente, é lento, é doloroso, mas é maravilhoso quando você olha para trás e você vê tudo que você passou e que hoje você olha e você fala como que eu conseguia, como que eu suportava tudo aquilo. E olha o tanto que eu aprendi, olha o tanto que eu evoluí. Hoje eu falo para vocês, eu não me importo mais com o jeito que eu saio de casa. É óbvio que a gente sempre quer estar bem, que a gente sempre quer estar sempre bem vestido, bem alinhado, bem, que as pessoas nos olhem e nos admiram, porque isso é importante para o nosso ego, não para nossa autoestima, tá? Deixa eu ler aqui. Eu sofro demais, eu sempre me sinto uma estranha, inferior às outras pessoas. Então, você precisa se olhar e se perguntar por que que você está se sentindo estranha, sabe? E se você não viu meu post de hoje mais cedo, eu vou falar, eu fiz um post hoje, um vídeo até que saiu pertinho do meio-dia, que fala sobre você, sobre o diálogo interno, sobre você ter esse diálogo interno de você com você mesmo no seu café da manhã. É uma dica que eu dei para você fazer todos, você, né, para vocês todos, fazerem todos os dias. É uma técnica realmente da neurociência, que onde você trabalha o teu cérebro, onde você pega, né, a tua xícara de café da manhã e de preferência sozinha, né? Porque se tiver alguém vai achar que você tá ficando doida de conversar sozinha, mas a conversa é com você, não é conversar com uma outra pessoa, sabe? É ter um diálogo interno, você com você, e você se perguntar por que que você se sente estranha? Ou por que que você acha que as outras pessoas são melhores, ou são diferentes, ou você não vê essa estranheza nas outras pessoas, você só vê em você. Por quê? Sabe? Se pergunte. E aí vamos supor que a resposta seja assim: ah, porque eu sou muito magra, porque eu sou muito gorda, porque eu sou muito alta, porque eu sou muito baixa. Independente do porquê, você se pergunta o porquê daquele porquê. Então vamos simplificar. Vamos supor que a tua resposta seja é porque eu sou muito baixa. E aí você fala, tá, mas por que você ser muito baixa te faz estranha? Por que que você ser diferente das outras pessoas te faz estranha? Você só é diferente. Né? Cada um tem a sua beleza. Já dizia o poeta, que eu não vou lembrar o nome agora. A beleza está nos olhos de quem vê. Então, todo mundo tem a sua beleza, cada um do seu jeito, e cada um tem que se olhar e se ver dessa forma. Então, procura, já correu aqui para mim, não vou saber quem foi que falou, mas você que falou, a Larice, né? Procura fazer esse exercício. Lá no vídeo tem bem certinho. É de hoje, tá bem fácil para você achar. É uma xícara de café e você, e converse com você mesmo. Se pergunte os seus porquês. E se você achar que vale a pena, faça um diário da sua autoestima. Eu já tive diário da gratidão, diário da autoestima, diário do autoconhecimento. Eu sou a pessoa de escrever. Eu gosto de escrever e eu gosto de escrever à mão, porque quando você escreve à mão, o teu cérebro grava mais rápido, tá? Então, se você gostar desse hábito de escrever, escreva. Se você preferir gravar no teu celular, que hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Grave e escute depois, porque é importante você revisitar o que você fez ontem, anteontem, no mês passado. Eu tô preparando um material que logo vem novidades aí, eu vou contar para vocês, mas eu estava visitando os meus diários, as minhas anotações que eu fiz lá no começo. Então, eu comecei a ver as anotações que eu fiz lá em 2014, em 2015. Então, assim, é muito bom você olhar e ver o que você estava passando naquele momento, né? Que eu visitei páginas ali que o que eu escrevia a caneta estava manchado, porque provavelmente eu tinha chorado naquele momento.
e eu vou me emocionar aqui porque é um processo muito emocionante para mim, né? Então, possivelmente, quando eu escrevi aquilo, molhou a página por algum motivo e manchou, né? Mas olhar isso hoje e ver o quanto eu evoluí, nossa, é assim, é um presente para mim, sabe? E é isso que eu quero dividir com vocês, é isso que eu tô dividindo aqui com vocês, é a minha experiência, tudo que eu vivi, né? Então, tenho dificuldade em me socializar com as pessoas, isso me prejudica muito, sobretudo. Eu acredito, tá? Eu acredito. Hoje ainda eu sou uma pessoa muito introspectiva e introvertida, né? Quem me vê falando, falante, assim, as pessoas falam. Nossa, você não é tímida, você não é introvertida, eu não acredito nisso. Mas por quê? Porque eu me comunico muito bem. Só que fora, né, atrás desse, na minha vida, como diz a Eliane, na vida, eu também sou muito falante e tudo. Mas isso não quer dizer que eu não seja introvertida, eu não sou uma parecida, digamos assim. Eu não gosto de aparecer. Quando eu tô né, numa sala cheia de gente, quanto menos as pessoas me notarem, melhor. Quanto menos atenção eu chamar, melhor. Por quê? Porque isso é resquício. Eu não sou uma pessoa de me socializar também, Larice. E eu vou te dizer que eu sofro demais com isso. Eu sofro demais com isso. Porque as pessoas apontam o dedo. Hoje todo mundo é sociável, sabe? Todo mundo faz de conta, todo mundo vive no mundo de Nárnia. Eu brinco, né? Que as pessoas vivem em Nárnia e não. Sabe, eu não consigo entender como é que elas conseguem, mas as pessoas conseguem, né? Então, vamos lá, mais um comentário. Eu sofro com dependência emocional e seria insegura. Sofro todos os dias, me saboto toda vez que eu quero tentar mudar. Isso é baixa autoestima. Thay, isso é baixa autoestima total. Você precisa trabalhar. A primeira coisa que você precisa trabalhar é se livrar dessa dependência emocional. Não estou dizendo para você se livrar dessa outra pessoa, tá? De quem você é dependente emocionalmente. De jeito nenhum, não é isso. A gente consegue se livrar da dependência emocional sem se livrar da outra pessoa. Mas para isso, você precisa tirar o foco, sabe? Você precisa tirar o foco da outra pessoa, né? Ela não pode ser o seu principal objetivo de vida. O foco tem que voltar para você, tá? Você precisa mudar o foco da dependência emocional. Você precisa depender só e unicamente de você. Como que você vai fazer isso? Começando, pode ser com essa técnica que eu acabei de falar agora há pouco, do diálogo interno e tantas outras técnicas, a técnica do espelho é você levantar de manhã, isso pode parecer bobo e para mim soou bobo muitas vezes, tá, gente? Eu vou entender total quem disser para mim isso é bobagem, porque eu também achei que era. É uma técnica da Louise Hay, quem não conhece dá um Google aí, ou me pergunta no direct depois, eu tenho muitos livros da Louise Hay que fala justamente sobre amar a si mesmo, curar a si mesmo, cure a sua vida, cure seu coração, cure a sua baixa autoestima. A Louise Hay falou a vida dela sobre isso e tem muitos livros, sabe? Então ela é maravilhosa. Quem quiser saber mais sobre a Louise Hay, sobre os livros dela, só me chama no direct depois que eu até tenho PDFs, quem gostar, eu compartilho sem problema nenhum, tá bom? Fernanda, eu também sou assim, falo muito, mas sou introvertida, então eu sou demais, sabe? Para eu fazer novas amizades, eu até converso. Vamos supor, eu tô num ônibus, eu tô num avião, eu tô numa fila, eu converso, eu dou a primeira palavra. Se a pessoa fechar a cara pra mim ou ela não me der bola, gente, eu me fecho numa ostra e nunca mais me abro, sabe? Porque eu fico morrendo de vergonha. Por que que eu fui abrir a minha boca? Por que que eu fui falar, sabe? Mas eu sou realmente muito introvertida e por mais que não pareça, a minha comunicação é porque eu sou uma pessoa comunicativa e eu trabalhei isso, tá, gente? Eu fiz aula de canto, eu fiz aula de teatro, eu fiz oratória, então não é à toa, né? As coisas não acontecem na vida da gente por acaso. É porque justamente eu sofria muito com a minha introspecção, com a minha timidez, que a vida me levou para isso. Sabe, eu sempre trabalhei com marketing e na área comercial a minha vida inteira. Eu tenho aí 30 e tantos anos de corporativo. Então vocês pensem, eu trabalhando numa, né,
com eventos, com recepção de eventos, e a pessoa fechada como uma ostra. Boa noite, Ayla, bem-vinda. Normélia, não parece, mas eu já fui demais, assim, eu fui uma criança muito tímida, introvertida, então eu fiz realmente aulas de teatro, de canto, de oratória, e hoje eu consigo ter, e é muita leitura, tá, gente? É muita leitura e muito estudo, isso ajuda muito a gente a desenvolver o vocabulário, né? E quando você tem um bom vocabulário, você tem segurança, né? E aí a gente pode trazer isso para a nossa vida para a gente ter uma boa comunicação, né? Como as pessoas me falam, né? Então, por isso que eu tô sem falsa modéstia, as pessoas me falam, nossa, você se comunica muito bem, mas é porque eu leio muito, eu estudo bastante e isso me dá repertório. Então, para a vida de vocês vale a mesma coisa. Se você quer ter segurança sobre você, você precisa se conhecer. Você precisa ter repertório sobre você, né? Então, olha que simples, que fácil. Você tem total acesso a você. Você só precisa fazer as perguntas certas, ou as perguntas erradas também. Você só precisa fazer perguntas. Por que que eu gosto? Por que que eu não gosto? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? O que que me incomoda? O que que me chateia? O que que me deixa feliz? O que que me dá força? O que que me enfraquece? Né? Então, a gente só tem segurança de alguma coisa que a gente domina, não é verdade? Então, com a gente não é diferente. Como que você vai ter segurança sobre você, sobre a pessoa que você é, se você não sabe quem você é? Se você não se conhece, se você não tem repertório sobre você, né? Então, assim, a autoestima, ela é muito mais simples do que parece. Às vezes a gente pinta, assim, né, um monstro, como diz o monstro do lago, ou o bicho-papão, né, o bicho de sete cabeças, e a gente não... é simples, né? O autoconhecimento e a autoestima são coisas simples e a gente complica. Então, vamos facilitar as coisas, né? Vamos colocar. Hoje eu deixei dicas, eu já venho falando de autoestima nessa semana aí, vou falar mais. Tá bom? Como eu disse, tá vindo muita coisa boa por aí. Eu tô preparando um acervo, gente, que é lá do meu baú de todas as minhas anotações. Como que eu fiz, o que que eu fiz, da onde que eu tirei, para construir o meu autoconhecimento e o meu desenvolvimento pessoal. E eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Então, me deem um tempinho, que eu tô trabalhando bastante, mas logo, logo eu vou compartilhar tudo com vocês e é tudo muito mais simples do que a gente pensa, tá bom? Então, autoestima é isso. Voltando a falar, entrou várias pessoas depois que eu falei, a diferença entre autoestima e amor próprio. Tá, já me falaram que eu tenho que me conhecer, mas eu não sei como. Tá, é se perguntando, se faça perguntas, né? Eu já não lembro mais quem que falou o quê, mas assim, não sei se foi você, eu acho que foi a Larissa que falou que se sente estranha. Mas vamos supor, se você não se conhece, mas encontra situações, se você não consegue socializar, se você não consegue sair de casa, ou se você se sente inferior às outras pessoas, quando você sentir qualquer coisa, seja positiva ou seja negativa em relação a você, se pergunte por quê, tá? Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você, sei lá, saiu de casa, foi para uma festa, de repente chegou lá e não conseguiu ficar, se sentiu mal e veio embora. Se sentiu estranha naquela festa. Você chega e a primeira coisa que você vai fazer é ter um diálogo interno contigo. Por que eu me senti assim? Por quê? Era a minha roupa? Era o meu cabelo? Era eu mesmo? É o meu corpo, é o meu jeito de falar, porque a gente sempre tem um porquê, né? Então começa enumerando esse tipo de coisa, sabe? Você só vai se conhecer quando você começar a entender o que te incomoda. O que te faz insegura, o que te faz não ter confiança em dar o próximo passo, o que te faz depender dos outros ou depender da outra pessoa. Se pergunte. Você precisa se perguntar. E com as respostas que vêm, você vai trabalhando. E é infinito isso, tá? Porque as perguntas, sempre você emenda uma na outra. Por que que eu não gosto do meu corpo? Aí a resposta é, porque eu sou gorda.
Mas por que que eu sou gorda? Essa gordura tá me incomodando por quê? Eu não estou saudável? Eu estou saudável, então por que que isso me incomoda? E se isso tá me incomodando, o que que eu tô fazendo para ser diferente? Eu tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Não me chamem de gordofóbica, pelo amor de Deus, eu tô me usando como exemplo, tá? Porque assim, às vezes me incomoda. Então vamos falar de mim mesmo. Vamos falar, eu tenho papada, tá? Eu tenho papada aqui, ó. Todo mundo sabe disso, todo mundo vê aí nos meus vídeos, e é uma coisa que eu não faço questão de esconder porque é impossível. Com a idade, a minha papada, ela só ficou mais evidente. Isso é uma coisa que eu tenho de família, e ela não vai sumir daqui se eu não fizer uma cirurgia, por exemplo, uma plástica, uma lipo, alguma coisa para tirar esta bendita desta papada. Só que ela não me incomoda a esse ponto. Sabe? É claro que às vezes eu olho uma foto e a papada tá ali aparecendo mais, tá ali, aparece muito mais do que eu nas fotos. Obrigada, Fernanda, você que é um amor. É, mas eu não vou, eu morro de medo de fazer qualquer tipo de procedimento, né, de cirurgia. Eu fiz duas cirurgias na vida porque eu fui obrigada. Eu fiz a cirurgia de cesárea, que foi quando ganhei meu filho, porque ele não quis nascer de outro jeito. E eu fiz uma cirurgia no coração, que eu tive um problema no coração há uns 3 anos atrás e eu precisei fazer, mas foi porque eu fui obrigada, sabe? Então, assim, voltando lá no meu raciocínio que eu me perco. Você se conhece se perguntando o que que te incomoda. Então, vamos supor, minha papada, ela me incomoda, mas não é o ponto de eu mudar. Então, o que que me incomoda? O que que me incomodou quando eu resolvi buscar o meu processo de autoconhecimento? É não caber mais naquele espaço, é ver as pessoas me apontando o dedo, eu era sempre repelida onde eu chegava, ou melhor, eu achava que eu era. Por quê? Porque as pessoas te tratam exatamente do jeito que você se trata. Então, se você se acha não merecedor, se você se acha sem valor, se você não se admira, se você não tem amor por você, as pessoas vão te tratar exatamente desse jeito. Tá? Então, assim, por que que às vezes eu recebo esse tipo de pergunta, seja em terapia, seja na vida mesmo, assim, as pessoas falam, poxa, mas fulano é tão arrogante, é tão petulante, é tão metido, se acha tão dono de si, e as pessoas gostam dele, porque ele se gosta. Só que ele se gosta tanto que aquilo chega a ser arrogante, chega a ser petulante. Né? Então a gente precisa também saber diferenciar isso. Até o que que é autoestima, o que que é amor próprio e o que que é arrogância, petulância, egocentrismo, né? Porque assim, as pessoas acham que aquela pessoa que tira 200 selfies na frente do espelho não pode ver um espelho de elevador tá tirando selfie, não pode. Tira 2 milhões de selfies. Essa pessoa, talvez ela não tenha amor próprio. Porque aí vem lá a frase do Freud: todo excesso esconde uma falta. Então, se você tira selfies demais, o que está faltando para você? Será que você precisa se reafirmar? Será que você precisa afirmar para você todos os dias que você é bonito, que você é interessante, que as pessoas precisam te ver para gostar de você? Será que você não está escondendo alguma coisa com esse excesso de selfies? Né? É a mesma coisa a pessoa que bebe demais, que fuma demais, que compra demais. Todo excesso esconde uma falta, gente. Se você tem na tua vida ou na vida de alguém próximo a você excessos, seja ele de qualquer natureza, tem uma falta aí, sabe? Tem uma falta aí. Alguma coisa tá faltando. Eu me humilho, mas tenho medo de perder para outra pessoa. Eu brigo demais com a pessoa que tô sentindo muito medo. Mas até aonde que vale a pena? Aí você precisa se perguntar: quem vale mais? Eu ou a outra pessoa? Porque você precisa valer mais. Se você precisa se humilhar, não tá valendo a pena esse relacionamento. Não tá valendo a pena de jeito nenhum. A gente precisa ter uma pessoa que nos transborde. As pessoas às vezes falam assim: ah, eu procuro a metade da minha laranja, eu procuro alguém que me complete, eu procuro alguém que a tampa da panela, né? As pessoas falavam muito isso antigamente, coisa de velho, eu tô entregando a minha idade aqui, mas a minha mãe falava muito isso. Então, a metade da laranja, a tampa da panela, alguém que me complete. Não, gente, vocês precisam ser completos.
Porque a pessoa que ela não é feliz ímpar, ela não vai ser feliz par. Ela não vai ser um bom par. Quem não é um bom ímpar não é um bom par. Entende o que eu quero dizer? Então, se você não se sente feliz sozinha, se você tem que ter medo de se perder, ou melhor, você tem que ter a outra pessoa que tem que ter medo de perder você. Você tem que ser uma pessoa tão interessante que a outra pessoa tenha medo de perder você e não você que tenha medo, sabe? E por que que você briga demais? O que que você está querendo esconder? Você está querendo segurar a pessoa por medo, que ela se sinta ameaçada? Não é legal isso, sabe? Então você precisa começar trabalhando a sua cabecinha, né? Começa trabalhando a sua cabecinha, trabalhando essa cabecinha, esse coração, que eu acho que tem muita coisa aí nesse subconsciente lá de criança que você tá trazendo, muita crença limitante que você precisa quebrar para você conseguir passar todas essas barreiras. E aí você consegue vencer tudo isso. Você consegue ter segurança, confiança, não vai mais ter medo de perder de jeito nenhum, muito pelo contrário. E outra coisa, você jamais vai brigar. Porque quando a gente briga por alguma coisa, é por dois motivos, né? Ou porque a gente tá querendo demais alguma coisa que tá querendo fugir da gente, ou a gente tá querendo obrigar aquilo a estar perto da gente. Então, eu vejo assim que a discussão saudável, é claro que um relacionamento, seja ele qual for, de namoro, de casamento, longo ou curto, enfim, existem diferenças. E tá tudo bem ter diferenças, sabe? Hoje eu viveria um relacionamento completamente diferente do que eu vivi. Eu vivi um relacionamento de 18 anos, tá? Eu me casei com o pai do meu filho, vivi 18 anos com ele. Foi um relacionamento totalmente tóxico e abusivo, né? Em N motivos. Mas isso é assunto para outra live. E faz 7 anos que eu saí desse relacionamento. E eu falo pra vocês assim que hoje, se eu vivesse um outro relacionamento, eu seria outra pessoa. Eu seria completamente diferente. Eu já fui essa pessoa, eu me humilhei, eu pedi pelo amor de Deus para a pessoa não ir embora. Eu chorava, eu agarrava no pé, eu me jogava no chão, me jogava na frente do carro. Gente, absurdos. Eu fui essa pessoa. Eu fiz tudo isso. E quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, eu não me dava valor. Então, o que que aconteceu? Como eu não me dava valor, a outra pessoa me deu menos valor ainda. E foi embora, né? Então, assim, é simples assim. Como diz a conta, ela fecha exatamente assim, sabe? Se você não se ama, as pessoas não vão amar você, nem por você e nem por elas. Porque tudo, nós somos energia, né? O nosso cérebro, os nossos pensamentos, as nossas ações, tudo emana energia, seja energia boa, seja energia ruim. E as pessoas percebem isso, né? Tanto que quando você está falando com alguém por telefone, você não está vendo a pessoa, mas você sabe se a pessoa está sorrindo, se a pessoa está falando de mau humor. Você sabe porque você sente, porque ela transmite na voz. Né? Então, tudo na nossa vida é energia. Vocês perceberam que eu sou uma pessoa que eu falo mais com as mãos do que com a boca, né? Mas enfim, é isso que temos para hoje, tá bom? Então, a gente é energia e a gente transmite essa energia para outra pessoa. Então, quando a gente chega para outra pessoa inseguro, aquela outra pessoa, ela vai, se ela for uma pessoa do bem, não, ela vai te acolher, vai te confortar, vai te tratar bem. Se ela for uma pessoa do mal, é igual cachorro. Vocês já perceberam um cachorro? Quando ele percebe que você tem medo, ele vai te avançar. Porque ele tá sentindo. O cachorro sente muito mais a nossa energia do que o humano, né? Então, quando o cachorro te avança, é porque ele tá sentindo que você tá inseguro. Quando você. Pode ser o cachorro mais bravo, pode ser um leão. Se você chegar com segurança, não transmitindo medo, né? Transpassando medo, ele não vai te avançar. Porque ele não vai se sentir ameaçado. Vocês conseguem entender? Então, assim, tudo na gente é energia. Então, a gente precisa trabalhar muito a nossa energia. A gente precisa trabalhar muito aqui, ó, nossa mente. A nossa mente, a nossa saúde mental é a saúde que comanda
do resto do nosso corpo, né? Claro que a gente fazer exercício físico, a gente se alimentar bem, a gente cuidar da máquina do corpo é de total importância para que a nossa mente funcione bem. Mas a nossa mente, se ela não funciona bem, o resto todo desanda, tá? Então, eu já estou há 40 minutos falando aqui, gente. Vocês devem estar já querendo me matar. Mas é isso, sabe? Eu queria muito falar sobre autoestima e saúde mental, porque as pessoas adoecem por conta disso. E muita gente acha que que autoestima é bobagem. É como eu falei lá no início da live. É só comprar roupa bonita, é só usar uma maquiagem legal, é só ter um cabelo legal, é só ter um carrão, que o carrão faz parte também, né? De impressionar e tudo. Então, não é, gente. Autoestima é muito mais do que isso. Autoestima é você se sentir seguro, é você se sentir importante, é você se sentir merecedor de tudo que você tem. E sim, você se sentir merecedor de tudo que você tem faz total parte da nossa autoestima, tá? Porque às vezes a gente não se sente merecedor do que a gente tem e isso aí a gente aceita qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Quando você vamos supor, você sai para jantar com alguém pela primeira vez. Está conhecendo alguém, você sai para jantar com essa pessoa Você me fez chorar, eu vou lutar. Não vou Ai, desculpa, não queria te fazer chorar. Mas agora eu vou te fazer uma pergunta. É o melhor, se pergunte. Por que você chorou? Sabe? O que que eu toquei aí no seu coração que você chorou? Entende? É assim que você vai começar a se conhecer. Comece a se perguntar, se pergunte, anote as tuas perguntas, seja curiosa em relação a você, sabe? O que que provocou aí dentro de você uma emoção tão forte que fez você chorar, né? Então, e desistir não é opção, jamais, nunca, sabe? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Vou terminar o exemplo do sair para jantar, né? Vamos supor, você saiu para jantar com alguém, seja um crush, seja um amigo, seja qualquer coisa, tá? Vocês vão sair para jantar e aí chega a pessoa, primeiro que a pessoa pergunta, vamos aonde? Aí você responde, para mim tanto faz, qualquer lugar. Aí já fica chato, né? Mas tudo bem, então vamos supor que vamos fazer mais live sim, gente. Mandem lá nas caixinhas de pergunta, no meu direct, os assuntos que vocês querem falar que a gente faz. Eu amo falar, vocês estão vendo que eu não tenho problema nenhum em falar. E eu venho aqui conversar com vocês quando vocês quiserem, é só vocês me pedirem, combinado? Então, aí a pessoa, vamos supor que você respondeu para a pessoa, qualquer lugar para mim tá bom. Beleza. Aí a pessoa vai num lugar que, sei lá, vai num restaurante ou muito chique ou muito jacu, muito ruim. E chega lá, você já olha o cardápio e você fala, tem nada que eu gosto aqui. E como é que você vai reclamar? Se você falou que podia ser em qualquer lugar. Aí você já vai ficar ali de uma vontade ou desconfortável, né? É isso que vai acontecer. Aí você vai pedir um prato ou, né, que você não gosta, ou de repente até um prato que vocês vão dividir o prato e a pessoa pergunta assim, vamos pedir o quê? Aí você responde assim, pra mim qualquer coisa, tá tudo certo. Entendeu? Então assim, você se anula. Não faça isso com você. Não faça isso com a outra pessoa. Isso é autoestima. Então, é claro que eu não estou dizendo para você impor para você o que você quer, nem onde você quer ir jantar e nem qual vai ser o prato do escolhido, né? Qual vai ser o cardápio escolhido. Mas participe, dê a sua opinião. Diga, olha, se você estiver num lugar que você conhece, né? Numa cidade, vamos supor que você esteja na tua cidade, você fala, olha, eu já jantei em tal lugar, tal lugar serve tal coisa que é muito bom, tal lugar serve tal coisa, arará, tal lugar é muito caro, tal lugar é muito barato, tal lugar tá muito cheio essa hora. Entende? Então, assim, dê a sua opinião sem impor. Na hora de escolher o prato, vamos supor que você ame camarão. Eu amo camarão, mas a outra pessoa não gosta. Então vamos escolher alguma outra coisa? Ou então eu escolho um prato com camarão para mim e a pessoa escolhe um prato com outra, né, que não tenha camarão para ela. Tudo, gente, tudo, a gente conversando, a gente consegue escolher, mas não se anule.
tá? Não terceirize a tua responsabilidade nunca, nunca, nunca. Quando você terceiriza, você precisa aceitar o que vem. E aí, às vezes, o que vem não é bom. Às vezes, o que vem vai te deixar infeliz, vai te deixar triste e vai minar a tua autoestima que já tá baixa e você vai se sentir cada vez pior. Então, assim, procura trabalhar a sua cabeça. Um passinho de cada vez. Não tenha aflição, não tenha pressa. Não queira colocar, como diz o carro, na frente dos bois, devagar. Se alguém falar para você que existe desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, mental, qualquer que seja o desenvolvimento que você precisa, é, qual- qualquer parte da sua vida, né? Qualquer segmento, qualquer coisa da sua vida que você precisa mudar. Se alguém chegar para você e falar que tem uma fórmula mágica que vai mudar em 2 dias, 3 dias, 5 dias, 21 dias, não acredite. Não dê o seu dinheiro para essa pessoa, porque não é verdade. Gente, não existe milagre. Não existe. Pensa, a tua idade aí, vamos supor que você tenha 20, 25, 30, 40, 50, 60 anos. Você viveu uma vida exatamente desse jeito. E agora você quer, em 21 dias, mudar o que você viveu em 30 anos, 20 anos. Gente, não vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Então, tudo precisa ter o seu tempo e vai dando um passinho de cada vez. Se eu não tivesse começado há 9 anos atrás, hoje eu não teria as mudanças que eu tenho, sabe? Então, nossa, eu só agradeço todos os dias por ter começado. E eu falo para vocês, se eu puder te dar um conselho hoje, comece. Comece do jeito que dá, comece de onde você tá, comece a fazer do jeito que der para fazer. E você vai implementando no caminho. Não deixa ter a hora certa, né, o dinheiro sobrando, o tempo sobrando, a fazer exatamente do jeitinho certo, com o livro, o vídeo, o curso certo. Não existe certo, existe o que serve para você nesse momento e vai te melhorar nesse momento. Tá bom? Que bom que eu consegui, né, tocar. Então, existe alguma coisinha aí dentro que vai melhorar. Eu tenho certeza disso. Tenho certeza que eu plantei uma sementinha em cada um de vocês que estão aqui hoje. Alguma coisinha de mim vocês vão levar. Vai para 1 hora, é muito tempo de live, gente. Eu falei demais, mas assim, eu quero agradecer muito e se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode colocar aí no chat que eu vou responder. Se vocês quiserem mais live, me mandem nas caixinhas, me mandem no meu direct, sugiram assuntos, vão lá no meu feed, deem uma rolada lá no feed, vocês vão ver que tem bastante assunto. Se vocês quiserem ver mais de alguma coisa que já tem lá, me peçam também. Se vocês quiserem ver alguma coisa que não tem lá, também me peçam, tá? Eu costumo atender, eu sou muito coração mole, eu atendo vocês sempre. Então, e vamos bater mais papo, tá? Eu faço sim, Thay. Obrigada, Fernanda. Minha gratidão que é profunda por vocês, tá bom? Então vamos fazer sim, mas deixem lá nas caixinhas e no meu direct, vamos conversar bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, falei um pouquinho da minha experiência com autoestima. Eu gosto de falar sempre assim, muito uma conversa de comadre mesmo, sabe? Porque vocês vão conseguir entender tudo que eu falo, é o que eu vivo, é o que eu vivi, é o que eu tô trazendo. Eu não gosto de usar termo técnico, porque eu acho que não faz sentido nenhum, né? Termo técnico não vai mudar a sua vida, o que vai mudar é a minha vivência, é a sua vivência, é a nossa experiência. Então é isso que eu quero trocar aqui com vocês, tá bom? Falei da Louise Hay, se alguém quiser saber um pouquinho mais dela, dos livros, também me chamem lá. E eu tô lá, no meu direct, gente, sempre à disposição de vocês, tá bom? Eu espero realmente que eu tenha contribuído tiquinho com cada um de vocês aí e muito obrigada. Eu que agradeço de coração, coração gigante para todos vocês aí que me acompanharam quase 1 hora eu falando aqui. Tá bom? Obrigada. Um ótimo final de semana para vocês. Bom descanso, bom restinho de sexta-feira, bom sábado, enfim, bons dias e a gente se vê na próxima, tá bom? Obrigada. Até!